Movimento retilíneo uniforme ou MRU. Características, funções horárias e gráficos. Observe os 3 exemplos de MRU a seguir e tente identificar o que há de comum a todos eles. Então, conseguiu identificar as principais características do MRU? Se você disse que as principais características do MRU são trajetória reta e velocidade constante, parabéns! Você acertou! E se a velocidade é constante, então não há aceleração. Portanto, a terceira característica do MRU é que a aceleração é igual a zero. Resumindo, você aprendeu que as principais características do movimento retilíneo uniforme são trajetória reta, velocidade constante e aceleração nula. Você já aprendeu as principais características do MRU. Agora eu vou explicar como você é capaz de determinar a posição, a velocidade e a aceleração do móvel em qualquer instante. Para isso, eu vou utilizar como protótipo de MRU um homem se deslocando em linha reta com velocidade constante. Para descrever o movimento, eu preciso de um referencial. E nesse caso, o referencial será o eixo vertical no qual representamos as posições do móvel. Como determinar a posição, velocidade e aceleração do móvel em cada instante? Nós já sabemos que a aceleração é igual a zero em qualquer instante. Sabemos também que a velocidade é constante, ou seja, tem sempre o mesmo valor em qualquer instante. Para sabermos a posição do móvel em qualquer instante, nós precisamos de 2 informações: a posição dele em um instante anterior, normalmente no instante t igual a zero, e o valor de sua velocidade. Vamos partir do nosso modelo de MRU e mostrar como determinar a posição do homem em qualquer instante. O movimento do homem agora está sendo interrompido para destacar a posição dele a cada segundo. Vemos que ele parte da posição 2 metros no instante 0. No instante 1, está na posição 4 metros, no instante 2 segundos está na posição 6 metros e assim por diante. Fica claro que ele percorre 2 metros a cada segundo, portanto, sua velocidade é 2 metros por segundo. Temos então as 2 informações necessárias para descrever a posição do homem, que são a posição dele no instante t igual a zero e a sua velocidade. Com essas informações, percebam que é muito simples determinar a posição do homem em função do tempo. A posição no instante zero é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, que nesse caso é zero. A posição no instante 1 é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, que nesse caso é igual a 1. As posições nos instantes 2 e 3 nós determinamos da mesma maneira. De maneira geral, para determinar a posição em um instante qualquer, nós usamos a função horária da posição do móvel, que nos diz que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Já sabemos como determinar a posição em um instante qualquer através da função horária da posição. Outra maneira de relacionar posição e tempo é através de um gráfico. Como fazer isso é o que você irá aprender agora. Para construir o gráfico, nós iremos utilizar um sistema cartesiano, com o eixo vertical representando a posição e o eixo horizontal representando o tempo, como você pode ver na figura. No instante t igual a zero, o homem está na posição 2 metros, e esse é o nosso primeiro ponto no gráfico. Os outros pontos, nós até já sabemos quais são. T igual a 1 segundo e S igual a 4 metros, T igual a 2 segundos e S igual a 6 metros, e assim por diante. Em seguida, traçamos uma reta ligando os pontos e está feito o nosso gráfico. Vejamos algumas utilidades deste gráfico. Nós já sabemos que ele relaciona posição e tempo, mas podemos obter outras informações sobre o movimento através dele. Uma dessas informações
é a velocidade média, definida como sendo o deslocamento ΔS dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Para determinar a velocidade média do móvel no primeiro segundo, eu simplesmente divido o respectivo deslocamento por esse intervalo de tempo. Faço o mesmo se quiser determinar o deslocamento nos 2 primeiros segundos ou nos 3 primeiros segundos. Em todos os casos, irei encontrar o mesmo valor, pois, como sabemos, a velocidade é constante no MRU. Quando estivermos estudando outros tipos de movimento, embora a velocidade possa variar, essa regra permanecerá válida. Você deve ter percebido que os segmentos que representam deslocamento e intervalo de tempo formam, com o gráfico, triângulos retângulos, onde o deslocamento representa o cateto oposto e o intervalo de tempo representa catetos adjacentes ao ângulo alfa. Nós sabemos que quando dividimos o cateto oposto pelo cateto adjacente, determinamos a tangente de um ângulo. Então, dizemos que, no gráfico da posição versus tempo, a velocidade média coincide com a tangente do ângulo alfa, também chamada de inclinação da reta. Essa regra é sempre válida no MRU. E nos outros tipos de movimento, ela permanece válida, com algumas considerações que veremos ao estudar o MRUV. Neste caso, o móvel se desloca no sentido positivo do eixo das posições, sua velocidade é maior do que zero e nós dizemos que o movimento é um movimento progressivo. Quando o móvel se desloca no sentido negativo do eixo das posições, como no caso deste segundo gráfico, a velocidade é negativa, o gráfico é uma reta decrescente e nós dizemos que o movimento é um movimento retrógrado. Tendo construído o gráfico da posição versus tempo, agora devemos construir o gráfico da velocidade versus tempo. Nós não temos um gráfico da aceleração em função do tempo, porque nesse caso a aceleração é nula. Para construir o gráfico do homem em movimento, utilizaremos um plano cartesiano, com o eixo vertical representando os valores da velocidade e o eixo horizontal representando o tempo, conforme a figura. A velocidade é constante igual a 2 metros por segundo em todo instante. Portanto, o primeiro ponto é o que representa t igual a 0 e v igual a 2 metros por segundo. Depois temos t igual a 1 e v igual a 2, t igual a 2 e v igual a 2, t igual a 3 e v igual a 3, e assim por diante. Depois, basta traçar uma reta ligando os pontos e temos o gráfico. Além de relacionar a velocidade e tempo, o gráfico da velocidade serve a outros propósitos muito interessantes. É possível, através dele, calcular a aceleração média, por exemplo. Mas como nesse caso a aceleração é nula, não precisaremos calcular. Faremos isso ao estudar o movimento retilíneo uniformemente variado. Outra informação que podemos obter a partir do gráfico da velocidade é o deslocamento do móvel em um dado intervalo de tempo. Por exemplo, sabemos que entre os instantes 0 e 1 segundo, o móvel se deslocou 2 metros. Calculando a área sob o gráfico no intervalo de tempo correspondente, obtemos esse deslocamento. O mesmo acontece se formos calcular o deslocamento em outros intervalos de tempo.
Em geral, a área compreendida pelo gráfico e o eixo dos tempos corresponde ao deslocamento no intervalo de tempo considerado. Nesse breve resumo sobre MRU, você aprendeu suas principais características, como obter as funções horárias e como construir os gráficos. Na próxima aula, nós iremos resumir o MRUV. Espero que você tire proveito das informações e até o próximo vídeo.